Vamos falar agora das dívidas dos produtores rurais em decorrência, então, de prejuízos provocados por eventos climáticos. Linhas de crédito, então, vão ser oferecidas e sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Tiago Veloso, que é economista. Muito bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Opa, boa tarde, Simone. Tudo bem? Tudo jóia por aqui. Vamos lá, então. A MP ela foi publicada, né? O Conselho Monetário Nacional aprovou regras para o crédito aí de 12 bilhões de reais da União, né? Duas linhas de crédito para liquidar, então, ou amortizar, né, dívidas de produtores rurais, né? Quando a gente fala custeio ou investimento, juros de 6 a 10% ao ano, prazo 9 anos, até um ano de carência. Esse prazo para acessar o crédito vai até fevereiro do ano que vem. E essas linhas, né, com os recursos públicos, eu te pergunto, vão resolver parte do problema aí dos produtores endividados? Sim. Então, eu gosto de separar em duas formas de pensamento, né, sobre essa questão, essa liberação de crédito excepcional do governo, né, assim, 12 bilhões, assim, acaba sendo um orçamento que não resolve, né, assim, a gente, ano passado, o governo, ele concedeu, né, não só o governo, quanto as instituições financeiras, concederam um montante de 330 bilhões, né, de crédito para o agronegócio. Então, logicamente, o comparativo de 12 bi fica muito abaixo, né, desse valor, então você não tem nada, nenhum movimento de fato que salte os olhos, é mais um movimento marginal, mas de toda forma, ainda assim é um auxílio, né, quando a gente vê a gente passou por um momento, né, em 2025 em algumas safras, né, de fato com problemas climáticos bem graves, então isso encareceu alguns produtos, isso de fato deu uma piorada, né, no cenário do agricultor brasileiro. Então, assim, logicamente, com uma medida paliativa pode dar um auxílio, mas isso não resolve. Então, Tiago, nesse caso, então, esse fôlego momentâneo aí, ele pode melhorar o acesso ao recurso, então, do plano agrícola, porque esses recursos estão liberados, né, desde o anúncio do novo plano Safra 25-26, mas os pedidos de acesso ao crédito rural do plano Safra, eles estão, segundo o que a gente noticiou aqui, que o governo falou, o mapa falou, estão abaixo do esperado nesses dois meses. Não é? Essa queda maior aí nas linhas de investimento, né? Como compra de máquinas e tecnologia. Então, pode, uma vez resolvida essa parte da questão do endividamento, né, dessa procura aí para poder resolver, você acredita que esses pedidos, né, vão aumentar quando a gente fala do crédito rural, do Plano Safra? Então, acredito que pode sim, tá? Aqui é quando a gente sempre trabalha com economia, né? A gente trabalha aqui mais numa projeção, né? E quando a gente está falando assim de um aumento do endividamento, uma liberação de crédito excepcional, né, tem que ser feito com muita cautela, né, porque quando o governo ele permite a gente ter acesso a mais crédito, né, isso pode gerar também de uma contrapartida uma permissão, né, a indústria, né, do agronegócio acabar não tendo talvez uma certa cautela na hora de consumir essa dívida, né? Então você vai gerar um grau maior de endividamento dessas companhias, isso vai gerar um cenário pior ainda. Então a gente aqui não está gerando nenhum recurso novo, né? Então a gente só está aqui rolando uma dívida, então assim, a gente em grande parte está só estendendo esse prazo, né? E para o Brasil ainda tem um reflexo negativo como um todo, né? A gente fala bastante, né, dos compromissos que o Brasil tem com o seu fiscal, né? O Brasil ele tem como plataforma de governo nesse ano tentado aumentar a arrecadação em vários âmbitos da nossa economia, né? Então, só que você conceder mais crédito, né, para um setor que é extremamente importante para a economia, mas se não for de uma forma tão cautelosa e, de fato, com uma assertividade, né, de fato protegendo o pequeno agricultor, isso pode gerar um aumento, né, no endividamento das grandes companhias, né, das grandes indústrias do agro e um desperdício, né, de crédito, de fato, nessa linha. Então, assim, isso acaba
agravando a situação do fiscal brasileiro e no curto prazo também não resolver essa questão, esse problema de safras que a gente está tendo no ano de 2025 aqui no agro brasileiro como um todo. Porque a gente vê também em relação assim, o produtor, eu te pergunto, ele pode estar um pouco mais receoso também diante de outros cenários, né? Quando a gente fala aí de uma Selic a 15% ao ano, né? O custeio garantido, mas investimentos, né? Ele pode segurar um pouco diante de um dinheiro tão caro. Perfeito. Assim, como a nossa Selic está alta, o endividamento ele já é caro, né? Então, assim, o setor, ele aumentar a sua dívida no momento onde o juros está caro, né? Isso logicamente, eu faço um comparativo com a vida cotidiana de cada um. Imagina, se está caro eu pegar um empréstimo no banco, logicamente eu vou esperar. Né? Com a indústria acontece da mesma forma. Né? Então a gente tenta, de fato, alongar isso. O que seria importante para a gente criar uma base e não ficar dependendo sempre de uma rolagem de crédito? Né? A gente, e o governo brasileiro pode auxiliar isso, as instituições, né? A indústria do agronegócio, de fato, ter melhorias nesse desenvolvimento de rede agrícola, né? E rede de proteções climáticas, então, ou seja, dessa proteção, né, a eventos climáticos dessa forma e assim, isso acabar não ficando dependente de um endividamento futuro, a gente sempre rolar uma dívida e gerar cada vez mais um cenário mais grave para o Brasil. E para a gente já finalizando, Thiago, nesse momento geopolítico que o mundo vive aí, né, que o mundo está presenciando, a gente vê aí em relação aos Estados Unidos sobretaxando muitos países, inclusive o Brasil, o país, os produtos, né, os insumos, os fertilizantes são importados. O Brasil depende muito dessa importação. É mais um cenário complicador para essa safra que está chegando agora, do produtor ele ter mais essa questão em relação às compras, né? Porque a gente vê tudo, as compras em dólar e nessa questão geopolítica com guerras também acontecendo. Isso é muito importante, né? Assim, como a gente está vivendo de fato um cenário de estabilidade global, geopolítica, enfim, com diversos conflitos externos, né? A gente tem o presidente Trump com medidas, né, que de uma certa forma acabam enfraquecendo o valor do dólar, né? Isso tem botado o peso, né, do dólar para baixo, né? Por isso que a gente está tendo essa desvalorização do dólar, né? Então, para o exportador brasileiro, isso tem acabado sendo até um fator negativo, né? Que acaba deixando de ser tão atrativo quanto era antes exportar lá para fora, ainda mais de acordo com o seu setor, né, às vezes até tendo uma tarifa extra, né, então assim, isso logicamente é muito individual de cada setor, né, a gente teve uma série de flexibilidades, né, nesse sentido, mas esse cenário, isso acaba agravando, né, tudo que eu falei de questão de juros altos, dólar instável, você não tendo proteções básicas, né, que possam gerar no longo prazo o agro brasileiro não ficar tão dependente do endividamento, isso é muito preocupante, né? Assim, é natural e todo o setor industrial ele tem um grau de endividamento mais alavancado, ainda mais o setor tão chave quanto o agro aqui no Brasil. Mas quando a gente não caminha para um caminho de solução, um caminho de fato de você proteger a base para não ficar, pelo menos no futuro, tão dependente desse endividamento, isso gera um produto no longo prazo. Então assim, o Brasil tem muito esse problema. Acho que quando a gente faz um retrato da economia brasileira, tem muito esse retrato negativo de falta de eficiência, né? O Brasil ele acaba gerando vários gargalos, né? E acaba, de fato, sendo imediatista, né? Em alguns pontos, com liberação de crédito, mas resolver o problema no cerne, né? De fato, na base, isso acaba sempre ficando para o futuro, né? Quando a gente fala muito, sempre fica para o próximo presidente, para o próximo mandato, e, logicamente, isso acaba nunca resolvendo o problema e a gente fica sempre dependendo de um endividamento maior. No momento, está muito negativo. Por quê? Porque o nosso juros está alto, o nosso dólar tá volátil, né? Logicamente, pode ser que amanhã fique um cenário onde o juros esteja mais baixo, mais controlado, o dólar mais controlado, e não fique algo tão negativo. Mas a gente precisa resolver a base para a gente não ficar tão dependente de endividamento.
Tiago Veloso, economista, muito obrigada pela análise com a gente hoje. Viu, Tiago? Uma boa quarta-feira para você e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.